Meus irmãos, obreiros, líderes aqui presentes, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, abram todos suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje e amanhã vocês vão ouvir falar muito dessa carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, serão suficientes para a ministração que desejo, com a graça de Deus, ministrar aos corações de vocês aqui esta tarde. Eu vou ler esse texto em duas versões. Creio que esta versão que está aqui no púlpito seja a versão tradicional, a versão corrigida. Então vou ler o texto na versão corrigida, que é a versão tradicional que nós evangélicos utilizamos, e também é a versão oficial da Igreja Assembleia de Deus Brasileira. Mas depois eu vou ler o mesmo texto na NVI, Nova Versão Internacional, que é a versão de minha preferência, e vou explicar por que depois procederei à leitura nesta versão também. O apóstolo Paulo diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Observem que a versão corrigida, talvez seja a versão que a maioria de vocês aqui carrega, ela usa o verbo despertar. E, evidentemente, não seria estranho, ou melhor, seria estranho se a coordenação do evento não escolhesse a versão Almeida corrigida para dar tema a este evento. Por isso, o tema desta quarta edição do Liderar é Despertes o Dom, acompanhando a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Mas olha o que diz a versão NVI. A NVI traduz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, e todos dizemos amém, graças a Deus. Qualquer um de vocês, obreiros, líderes aqui na minha retaguarda e jovens diante de mim, que tiver acesso ao texto grego, e hoje não é difícil, nós mesmo, a pessoa leiga que não tem lá domínio do grego, como é o meu caso, mas a gente pode fazer consulta a concordâncias exegéticas, a aplicativos de Bíblia, como por exemplo eu tenho no meu smartphone, o aplicativo My Bible, minha Bíblia em inglês, que você pode instalar nesse aplicativo várias versões bíblicas, inclusive a famosa concordância de James Strong. James Strong foi um teólogo arminiano que fez um trabalho relevantíssimo para o seu tempo e para a posteridade. O que foi que ele fez? Ele listou todas as palavras da Bíblia, do original hebraico no Antigo Testamento e do original grego do Novo Testamento, e atribuiu um número para cada uma dessas palavras, de modo que o estudante da Bíblia, que quiser fazer a exegese do texto bíblico, ele recorre à concordância de James Strong, e em aplicativos de Bíblia você já pode ter acesso a esse material. A CPAD publicou, por exemplo, a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que traz justamente essa concordância de James Strong. Você abre aquela Bíblia volumosa, publicada pela CPAD, e quem não tem costume estranha, porque acima de cada palavra tem um número, mas aquele número, você no celular clica e aparece a forma como se escreve, seja no hebraico ou no grego, e o significado da palavra em português. Lá, na Bíblia impressa, no final dela, vai ter a concordância, justamente seguindo a sequência numérica, para você ver a correspondência. Isso ajuda muito o jovem estudante,
o jovem que quer se aprofundar na palavra de Deus, são recursos que nos ajudam, porque às vezes o texto em língua portuguesa, e a depender da versão que você usa, ele, ainda que os tradutores tenham sido muito bem intencionados, Deus me livre e me guarde de querer imaginar que os tradutores da Bíblia, pelo menos os das traduções clássicas, tradicionais, aquelas que já desfrutam de boa acolhida entre os evangélicos, de modo algum eles quiseram torcer o texto sagrado. Com a luz que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, tanto linguístico como histórico e arqueológico, eles traduziram da melhor forma que eles entendiam. Mas nem sempre essa melhor tradução que eles entendiam é de fato a melhor e mais precisa tradução para o leitor de língua portuguesa. Por isso, inclusive, é que vai uma dica bem prática e bem preciosa para todo jovem que ama estudar a palavra de Deus e que quer fazer a interpretação dela com a maior fidelidade possível à intenção do autor original. Porque, diferentemente do que dizem os modernistas, os progressistas, lá nos cursos de humanas da universidade, eu tive alguns desses, especialmente os que ministravam disciplina de teoria e crítica literária, era comum eles dizerem: esqueça a intenção do autor, esqueça essa história. Qual é o significado do texto para você? Isso é perigoso, parece bonito e romântico, mas isso é perigoso. Porque quando alguém nos chama a desertar, a abandonar o sentido original do texto, ele está abrindo brechas, precedentes para todas e quaisquer interpretações que o leitor julgue conveniente fazer. E é a partir daí, da má interpretação, da interpretação ao gosto do leitor, ou como diria um teólogo calvinista, ao gosto do freguês, é que surgem toda sorte de heresia, de mentira e de distorção que existe no mundo. Essa coisa de o que importa é que o texto significa para você, qual é a sua interpretação, qual é a sua leitura. Não. O texto pode ter infinitas aplicações, mas o sentido, a interpretação é aquela que o autor original, humano, e acima dele o autor divino que o inspirou, quis imprimir no texto sagrado. Por isso, antes de dizer qual a sua opinião ou qual a minha opinião, temos que perguntar qual o significado do texto, dentro do seu contexto. Senão, aí, meu irmão, a gente vai abrir as portas, vai escancarar para todo tipo que é loucura exegética, malabarismo exegético, que essa turma da pós-modernidade quer fazer. E aí tem o liberalismo teológico, aí tem outras teorias nefastas, terríveis, que usam a Bíblia, mas distorcendo o seu significado. Longe de nós esteja a querer abandonar o significado original do texto. Quem escreveu, escreveu para transmitir uma mensagem. E Deus deseja que essa mensagem chegue com fidelidade ao coração do leitor e do receptor final. Se você me entende, diga amém. Daí a dica que eu ia dar a você, levando isso em conta, é: tenha em sua casa o maior número de versões bíblicas possível. Para quê? Para seu estudo pessoal, para sua leitura, comparação e interpretação do texto. Para que nessa comparação das versões, Almeida corrigida, Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, NVI, NVT, que é a nova versão transformadora, Versão Viva, que é uma paráfrase, e quem puder estudar os textos originais, para que você possa ter maior luz possível sobre o significado do texto, porque, atenção, uma interpretação mal feita induz a uma crença também mal fundamentada e a uma esperança equivocada. Tem muita gente aí crendo no que Deus não prometeu. Tem muita gente esperando o que Deus não prometeu. Tem muita gente pregando o que Deus não disse para pregar. Por quê? Porque fez interpretação equivocada. Aí enche a boca e diz: mas está escrito, mas a Bíblia diz.
Peraí, mas você leu o texto dentro do contexto? Você interpretou direitinho? Tem certeza que essa era a intenção de Paulo, de Pedro, de João, de Isaías, de Moisés, ao escrever esse texto? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. E essas versões diferentes, em um efeito cumulativo, elas servem ao propósito de nos esclarecer melhor sobre o significado original da palavra de Deus. Dito isso, eu trago a vocês a versão NVI, porque ela traduz ainda melhor o significado do texto grego. Porque a palavra grega aqui, o verbo usado, não é exatamente despertar, porque quando você fala despertar, você não comete nenhum pecado, nenhum crime por dizer isso, usar essa versão, colocar esse tema na sua festa, de modo algum. Você está usando uma versão, ok. Mas agora, nesta aula, onde eu proponho trazer luz e reflexão da palavra de Deus para você, eu estou lhe dizendo, e qualquer pessoa que faça uma consulta ao texto grego vai perceber, o verbo usado por Paulo não dá a ideia de acordar. Porque quando a gente fala despertar, o que a gente entende? Está dormindo e precisa ser acordado. Não é a ideia aqui. Paulo usa o verbo despertar lá em Efésios, quando ele disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ali Paulo está dizendo: se acorde. Você que está dormindo, você que está parado, você que está sonolento na vida espiritual. Como dizia as irmãs do ciclo de oração, quando eu era criança, ouvia muito essa expressão e nunca entendia, a não ser quando cheguei à juventude. Dormindo o sono da indolência. Eu achava bonito, evangelista Magdiel, coordenador da UJAD lá em Campina Grande, quando as irmãs diziam o sono da indolência. Era bonito, mas eu não entendia. Aí a gente cresce e aprende, vai para o vocabulário e entende, né? O sono da indolência é aquele sono que você dorme e não sente dor. A tua mãe te acorda: olha a hora da aula, olha a hora da EBD, olha, tu não tinha prova hoje, tu não tinha que sair hoje, ainda está dormindo, e você está lá, nem sente. Por quê? Porque você está indolente. É o estado onde você já não sente o fustigar da vara de Deus. Era o estado de Jonas, no porão do navio, dormindo o sono da indolência. O barco sacudindo para cá e para lá, para cá e para lá, os marinheiros desesperados, temendo a morte. E qual era a situação de Jonas no porão do navio? Dormindo. Sono da indolência. É gente que dorme e não percebe o redemoinho que está pondo sob risco a sua própria vida. Não confundir com o sono de Jesus no barco, né? Porque ali não era o sono da indolência, até porque o mestre, sob hipótese alguma, estava indiferente à situação que os seus discípulos estavam. Enquanto o homem estava cansado, naturalmente dormia. Bem diferente da situação de Jonas, que dormia para tentar esquecer o grande problema que ele tinha de estar caminhando numa direção oposta à vontade de Deus para ele. Até isso a gente tem que discernir. Entre um sono e outro, a gente tem que distinguir o significado deles. Paulo literalmente está dizendo: não desperte. Ele está dizendo: incendeie. Essa seria uma tradução literal da palavra grega usada por Paulo. Porque a ideia aqui no texto grego de Paulo, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o dom que você recebeu, e eu estou muito feliz, porque o pastor Edivaldo ele foi abrindo caminho para a gente. Ele trouxe a ministração, fomos ricamente alimentados, mas eu dava graças a Deus, porque ele já estava facilitando o meu trabalho, que vinha depois. Porque o pastor falou muito sobre tocha, sobre fogo, e esse é o sentido. Paulo está literalmente dizendo isso: mantenha viva a chama. A imagem da tocha sendo passada de um para outro foi melhor que a imagem do bastão, que costumeiramente usamos, embora também apropriada, mas nesse contexto, a imagem da tocha, ela cai como uma luva, ela é perfeita. Porque o que Paulo está dizendo é: o fogo foi aceso. Isso nos leva, sabe para onde? Lá para os dias de Moisés, quando Deus estabeleceu o sacerdócio na linhagem de Arão. Ele mandou os sacerdotes recolherem a lenha, colocarem sobre o altar do holocausto. E a Bíblia diz que a primeira centelha de fogo, quem acendeu, quem riscou, foi quem, irmãos? O nosso Deus.
A lenha foi juntada pelos sacerdotes, pelos levitas, mas o fogo, quem acendeu foi o Senhor. O trabalho dos levitas a partir daí, qual seria? Manter viva aquela chama. Não permitir que ela se apagasse. Daí vem aquele famoso texto que os pregadores pentecostais gostam muito. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo que Deus acendeu não pode ser apagado. E cabe a nós abanar. A imagem aqui que Paulo está usando é essa, a de um abanador. Timóteo, pegue o abanador e sopre as brasas. Sopre. A centelha divina já caiu, o fogo Deus já acendeu, o dom já foi te dado. E a palavra dom significa o quê? Dádiva, presente, né, pastor Jader? Já tive a satisfação de fazer uma live, uma roda dos esclarecedores do EBD Inteligente com o pastor Jader. Que bom poder vê-lo aqui pessoalmente, conhecê-lo pessoalmente. O fogo Deus acendeu, o dom Deus entregou, e dom é dádiva. A gente não trabalha para receber dom, porque dom não é pagamento. Aliás, no dia que dom for pagamento, o dom deixa de ser dom. Dom é carisma na língua grega, que significa concessão graciosa. É um favor, é um presente que Deus lhe dá, independente dos méritos. Ele dá porque Ele é um Deus generoso. Ele dá porque Ele é um Deus bondoso. Mas aí, para preservar o dom, aí entra a sua atividade, aí entra a sua dedicação, aí entra a sua santificação. E aí cabe a você fazer render esse dom, de modo que você experimente a multiplicação dos dons na sua vida. Porque quem zela o dom que recebeu, receberá outros dons da parte de Deus. Quem me entende, diga amém. Então, mantendo ainda esta imagem do fogo, eu quero meditar com vocês sobre a obra de Deus em nós e através de nós como um fogo, como uma labareda, como uma chama que deve manter-se acesa. E aliás, pentecostal gosta muito de fogo, é ou não é? Talvez seja a palavra ao lado do nome Jesus mais constante no vocabulário pentecostal: fogo. Pentecostal é do fogo, a gente nasceu no fogo, cresceu no fogo, e a gente quer morrer no fogo, sim ou não? Aliás, quer morrer não, a gente quer ser arrebatado no fogo, igual Elias. Pois bem, quando nos voltamos para as páginas da Bíblia Sagrada, vemos que essa nossa linguagem pentecostal, ela é fundamentada. Sim, porque em toda a Bíblia Sagrada vemos Deus se manifestando como fogo. É um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, é o fogo. E o fogo, ele tem, o saudoso pastor Antônio Gilberto nos ensinava, que o fogo ele tem pelo menos 4 propriedades. Você está anotando? Está com o seu bloco de notas? Está com o seu caderno de anotação? Então eu quero ministrar a você esta tarde sobre a obra de Deus como um fogo que deve ser preservado em nós e através de nós. E essa ministração, ela é dividida em 4 tópicos. Deus me ajude a chegar lá, ao último. O primeiro tópico sobre a propriedade do fogo é que ele queima. Diga comigo, o fogo queima. Abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 3. Versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, atenção, a palavra anjo está com A maiúsculo na sua Bíblia. A palavra anjo está com inicial maiúscula. É uma forma do tradutor sinalizar para nós que não se trata de um anjo qualquer. Não se trata de um mensageiro de Deus. Trata-se do próprio Deus vindo entregar a mensagem. Porque tem hora que Deus envia o mensageiro, Ele envia o anjo. Aliás, a palavra anjo, que é de origem grega, ângelos, significa mensageiro. Mas às vezes o próprio Deus vem para entregar a mensagem.
O autor da carta aos Hebreus diz: outrora Deus nos falou aos nossos pais pelos seus servos, os profetas, mas agora nos últimos dias tem falado a nós por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro sobre tudo e todos. O próprio Deus aqui está em cena, anjo do Senhor com A maiúsculo. Sempre que você vê isso, lá no texto do Antigo Testamento, o tradutor está sinalizando para você que estamos diante de uma manifestação teofânica do próprio Deus. Ali, o próprio Deus lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tem um limite até onde você pode ir. Tire as sandálias dos pés, o que naquele contexto antigo simbolizava reverência, grande respeito perante uma autoridade, ou até mesmo perante a divindade, como é o caso aqui. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uma das propriedades do fogo é que ele queima. No caso da sarça ardente, queimava, ardia, mas não a destruía, não a consumia. Daí será algo inédito, inusitado aos olhos de Moisés, que de certa forma gerou curiosidade e o fez aproximar-se, mas Deus estabeleceu o devido limite. O que eu quero refletir nesse primeiro momento com você: o dom que Deus lhe deu, que é como fogo, o Espírito Santo que está em você, que é simbolizado na Bíblia como fogo. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses: não apaguem o Espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,19. Não apaguem. Paulo está pensando no Espírito Santo na imagem do fogo. Então o Espírito como fogo e o dom que está sobre você como fogo demanda de nós muito cuidado para não nos queimarmos, para não sermos consumidos. Deus diz a Moisés: não te chegues, mantenha a devida prudência, mantenha a devida reverência. A terra é santa. Não que a terra de Horebe fosse mais especial que a terra de qualquer outro monte e que qualquer outro pedaço de chão no planeta. É que aonde quer que Deus esteja, aquele ambiente é consagrado a Ele. E consagrar é tornar santo. Onde quer que Deus esteja, este ambiente torna-se propriedade sua, torna-se terra sagrada e, portanto, ali deve existir total reverência. Moços e moças, a quem me dirijo como irmão, como Paulo diz para fazer. Alguns de vocês seriam irmãos mais novos meus, outros seriam irmãos mais velhos. Com muita estima eu lhes digo: Deus colocou um dom na mão de cada um de vocês. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Mas não banalize. Não trate como coisa qualquer. Não seja vulgar. Não seja banal. Não seja irreverente com as coisas de Deus. Porque o Espírito é fogo e o dom que está sobre você é uma chama ardente. Tenha profundo senso de responsabilidade com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não pregue de qualquer jeito. Não cante de qualquer jeito. Não queira fazer firulas. Pastor Zé Carlos diria: não esmerilhe o hino. Hino é hino, hino é hino. Eu sei que nós, jovens, na nossa fase em que nos encontramos, somos muito dados à brincadeira, ao humor, aos gracejos. Vivemos a geração dos memes. Vivemos a geração da zoeira.
As redes sociais como TikTok, Kawai, Instagram, estão aí. E uma boa dose de humor, dizia Charles Spurgeon, vai bem até na pregação. Até porque a alegria é fruto do Espírito. Crente não tem que ser carrancudo. Crente não tem que ser mal-humorado. Crente não tem que ser amargo. O livro de Provérbios diz que a alegria do coração aformoseia o rosto, mas entenda o limite. Não perca as estribeiras. Não fique muito frouxo, muito folgado, muito largado, porque Deus não é só santo, Ele é triplamente santo. Ele é santo, santo, santo. A gente vê nas redes sociais jovens fazendo piadas com o dom de línguas. Fazendo graça com o dom de profecia. Não brinque não, que você se quebra. Isso é terra santa, descalce seus pés e fique quietinho para morrer velhinho. Olha a letra de um belíssimo hino que tem feito o maior sucesso nesses últimos dias. Um hino da Gabriela Rocha, Me Atraiu. Olha que letra, para vocês verem que Deus não é só o Deus do passado, o Deus de Feliciano Amaral, o Deus de Victorino Silva, que eu amo de paixão ouvir esses homens, mas Ele é também o Deus de Gabriela Rocha. Ainda tem música boa, de qualidade, sendo escrita e cantada hoje. Música biblicamente fundamentada, como essa. Me atraiu. Aí olha a letra. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Aí eu me amarro nessa estrofe aqui agora, ó. Tentei me esconder, por medo de não viver. Para aqui. Isso é de uma profundidade, isso é de um significado, isso é de uma semântica assim, que a gente podia ficar essa conferência inteira só meditando nesse verso. Tentei me esconder por medo de não viver. Sabe o que é isso? É o profundo senso de temor perante a presença de Deus. É gente que discerniu o peso da glória. É gente que entendeu que igreja não é circo, que púlpito não é picadeiro, que pregador não é palhaço, que o evangelho não é uma piada. É gente que entendeu que Deus é santo, é puro, é justo, é fiel e verdadeiro. Tentei me esconder com medo de não viver. Por quê? Porque eu sei que perante a presença dEle, quem comparece de qualquer jeito é consumido pelo peso da sua glória. E não pense, volto a dizer, não pense que eu estou aqui falando contra o humor. Nós rimos, nós nos alegramos com a ministração do pastor Edivaldo. Deus me livre, me acuda, irmão, de estar aqui agora usando o púlpito logo após o pastor Edivaldo ter ministrado. Ele ministrou com uma alegria, e a alegria, ela é santa, ela é reverente. Não é disso que eu estou falando, o pastor Edivaldo, pastor presidente lá no estado da Bahia. O que eu estou dizendo, e o senhor é um homem de Deus, sabe, esses jovens aqui também sabem, o que eu estou dizendo é aqueles que brincam, é aqueles que debocham, é aqueles que ridicularizam, é aqueles que são irreverentes perante a presença de Deus. Você vai nas redes sociais, tem gente que está dançando dentro da igreja, tem gente que está parecendo boneco mamulengo, e dizendo é a alegria do Espírito. É não, esse Espírito é outro, que eu sei qual é o nome dele, é Beelzebu, não é o Espírito Santo. Cuidado, porque Deus é fogo, e se bem li a carta aos Hebreus, lá está dito que ele é fogo consumidor. Quem dizia isso era Charles Finney no século XIX. Finney dizia: se você é jovem e naturalmente muito dado ao humor juvenil, vigie seu temperamento, não perca as estribeiras. Cuidado. Jim Swaggart, pregador norte-americano, lá na década de 80, já dizia que quem mais tem estragado o pentecostalismo são os próprios pentecostais. Os próprios pentecostais. Com a irreverência, com a desordem. Você vê a igreja por aí, irmão, o camarada entra com o martelo do Tó no culto, para dizer que é para quebrar as cadeias na vida dos irmãos e das irmãs.
Você vê, já tem camarada aí, cabra barbado, velho, pai de filhos, avô de neto, com vestido branco, rodando dentro da igreja. Irmão, quem roda de branco dentro da igreja é as baianas lá, não é isso, pastor Edivaldo? Crente em Jesus não, irmão. Crente em Jesus, o apóstolo Paulo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A gente se alegra, a gente levanta a mão, a gente pula, a gente bate palma, porque pentecostal gosta de espaço. Mas não vem pra cá com frescurita e gospel não, porque aqui tem discernimento espiritual. Uma coisa é adoração espontânea na presença de Deus, outra coisa é molecagem, meninice. Não brinque porque as coisas são sérias. Foi aí onde Nadab e Abiú se quebraram. Sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão. Deus acendeu o fogo do holocausto e disse: todo fogo que vocês forem queimar para mim, a brasa tem que ser tirada daqui. Porque a adoração que Deus recebe é a adoração que está ligada ao altar. É a adoração que está ligada ao princípio. É a adoração que está ligada ao fundamento que Deus estabeleceu. Aí Nadab e Abiú disseram: não, a gente é sacerdote, nosso pai é o presidente, a gente pode oferecer o fogo que a gente quiser. E quero ver quem que vai mandar, quero ver quem é que vai criticar. Se alguém criticar, somos sacerdotes, nosso pai é o sumo sacerdote, a gente manda calar, a gente manda cortar, manda cancelar a agenda, manda tirar do cartaz. Mas eles esqueceram que acima do sumo sacerdote Arão estava o sumo pastor do universo, o rei dos reis e senhor dos senhores. Lá vai, Levítico 10, lá vai Nadab e Abiú levando fogo estranho. Fogo, para você ver que não adianta ter fogo, tem que ter fogo de verdade. Tem que ter fogo que venha do altar do holocausto. E o altar do holocausto aponta para o Calvário. Deus só aceita adoração que esteja conectada a Cristo. Deus só aceita adoração que esteja conectada à cruz. Deus só aceita adoração que esteja conectada ao sangue. Qualquer culto, qualquer louvor, qualquer pregação de L. Moody já dizia que qualquer pregação que não tenha o sangue da cruz, o sangue de Cristo, está avariada, está com defeito. A adoração que Deus recebe é a adoração que foi banhada pelo sangue do Cordeiro. A gente era criança e a gente cantava o corinho que dizia: eu tenho um barco que navega sobre o mar e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados os seus pobres corações. Deus não aceita adoração de ímpio. Deus não aceita adoração de desviado. Deus não aceita adoração de rebelde. A adoração que Deus recebe é a adoração que tem fogo, fogo tirado do altar. Louvado seja o seu nome. Na mesma hora, Nadab e Abiú caíram durinhos. O mesmo aconteceu com Ofni e Finéias. Não, porque Eli é o nosso pai, é o pastor presidente, e aqui a gente faz e tem a bênção, irmão. Se não tiver a bênção de Deus, não prospera. Cuidado, você que é jovem como eu sei que nós jovens somos muito dados à criatividade, né? A gente quer inventar, quer fazer uma coisa diferente. Cuidado lá, meu irmão. Cuidado, criatividade não é pecado não. Temos que colocar a criatividade ao serviço do reino de Deus. Mas cuidado, não vá fazer como uma igreja que levou o Papai Noel para dentro da igreja para dar presente às crianças e deixou o Filho de Deus do lado de fora. Cuidado, tenhamos senso de reverência. Diga para a pessoa do seu lado: tenha profundo senso de reverência. Tira a sandália dos teus pés. Não é de qualquer jeito. A porta está aberta, mas ela é estreita. O caminho está aberto. Ele é um novo e vivo caminho. Mas Jesus disse, ele é apertado. Não dá para passar de todo jeito. É como o peregrino de Jambânia. Para poder passar por essa porta e trilhar por esse caminho, o saco de pecado, de mentira, de trambicagem tem que deixar de fora. Você não pode pregar a palavra de Deus e quando sai do púlpito e colher o WhatsApp de menininha para depois ficar de conversinha com outra. Você não pode usar a coordenação da mocidade para estar se enxerindo para uma e outra menina. Desse ao respeito, mantenha a compostura. Você está oferecendo fogo estranho, Deus vai lhe pegar, porque você não é melhor que Nadab e Abiú, nem que Ofni e Finéias. Deus vai lhe pegar. Tenha senso de responsabilidade. Por isso que Paulo disse a Timóteo, aos anciãos,
Não grite com o homem mais velho que você. Trate com educação, com respeito. As mulheres idosas trate como mães. Aos jovens como irmãos. As moças como irmãs. Aí Paulo acrescenta, com toda a pureza. Porque tem líder de jovem aí faturando com a mocidade. Tem líder de jovem por aí tirando proveito dos meninos e das meninas. E algumas vezes até usando a Bíblia. Cantares de Salomão. Mas Cantares de Salomão não é para namorado nem para noivo, é para casados. Diga, o fogo queima. Queima pecado. Queima mentira. Queima orgulho, soberba. Queima irreverência. Outra propriedade do fogo, ele purifica. Vá comigo lá para Isaías capítulo 6. É o segundo ponto da minha ministração. O fogo purifica. Isaías capítulo 6. Versículo 1 em diante. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono. E a aba de sua veste enchia o... Isso é muito lindo, você consegue imaginar essa cena? O vestido real de Deus enchendo todo o templo. Não eram roupas curtas, decotadas, sensuais. Eram roupas largas, compridas, que enchia todo o templo. Glória a Deus. Cuidado com a nudez na presença de Deus. Cuidado com a sensualidade na presença de Deus. Quantas moças que vêm a um trabalho como esse, não pode levantar a mão. Até tem vontade de levantar, mas não levanta. Porque se levantar, o umbigo fica de fora. Tem muito rapaz que vem a um trabalho como esse, para ninguém pensar que quando a gente fala de sensualidade, fala só de moça. Tem rapaz sensual também, que no culto como esse, ele não consegue levantar a mão. Porque se levantar, a camisa tão arrochada que está rasga. E ele fica nu, fica despido. Aí depois diz, não, mas é porque é meu jeito mesmo. Não, não é porque é o seu jeito, não. É porque você prefere a sensualidade do que a liberdade e a espontaneidade para a adoração. Pois quando vier hoje à noite para o culto, escolhe uma roupa mais folgada e comprida, para que no meio do calor do culto e da adoração a Deus, você levante as mãos, você bata os pés, você se ajoelhe. Tem gente que nem consegue se ajoelhar. Nem consegue se ajoelhar. Troque a roupa, mas não troque seu estilo de viver para Deus. Troque sua roupa, mas não troque a sua espontaneidade e fervor na adoração a Deus. Venha hoje à noite com o coração livre, leve e solto, e com toda disposição, como disse Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se tiver de sair com o cabelo desarrumado, que saia, mas saia com a vida consertada. Se tiver de sair com um paletó amassado, que saia, mas saia com o coração consertado da presença bendita de Deus. Acima dele estavam serafins. Aliás, a palavra serafim significa seres ardentes, seres de fogo. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cobriam o rosto. Por que cobriam o rosto? Para não olhar para a face do Todo-Poderoso. Reverência, como Deus exigiu a Moisés. E proclamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas não basta que a terra esteja cheia, é preciso que o seu coração esteja cheio. Ele já tem enchido a terra. A graça de Deus se ha manifestado a todos os homens, trazendo salvação. O poder dele tem se movido, tem se manifestado sobre toda a terra. Mas não é suficiente. Eu não quero ver apenas Deus fazendo nos outros. Eu não quero apenas ver o que Deus está fazendo em outros jovens, o que ele fez no passado e o que ele fez no presente. Eu quero que ele faça na minha vida também. Eu quero ser tocado também. Eu quero ser transformado também. Eu quero que ele faça uma obra em mim também. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram. Quem é esse
que faz o céu estremecer é o nosso Deus. E o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías disse, eu gritei, ai de mim. Profundo senso de reverência perante a presença santa de Deus. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Perante a revelação divina, Isaías sente-se pecador miserável e digno de morte. Porque quem de fato pisou no santo dos santos sabe que é digno de morte. Quem entendeu quem Deus é e quem você é, entende que é digno de morte. É por isso que Pedro disse a ele, retira-te de mim, que sou pecador. Mas Deus é o único que se aproxima do pecador e não se contamina com o seu pecado. Pelo contrário, aquele a quem ele se junta, ele compartilha da sua santidade com ele. O homem pecador contamina outro pecador, mas quando Deus, homem, em Cristo, se aproxima do pecador, ele não se contamina com o nosso pecado, ele nos enche da sua pureza e da sua santidade. Por isso que enquanto Pedro diz, retira-te de mim, ele na verdade está dizendo, não Pedro, vem e eu te farei pescadores de homens, louvado seja Deus. Mas quem discerne quem Jesus é, tem esse profundo senso de reverência. Eu não sou digno. É por isso que tem um hino da harpa cristã que diz, em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, esperarei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quem tem certeza que vai chegar lá também? Quem tem certeza? É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Ai de mim que vou perecendo, eu sou digno de morte. Os meus olhos viram o Senhor. Mas logo, um dos seres ardentes, um dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Brasa viva tirada do altar. Brasa viva, diga comigo, brasa viva tirada do altar. Altar do holocausto. É de lá que vem a brasa. Aqui, ó. É daqui que vem a brasa. Cantores, querem música com fogo? Tirem brasas do altar. Pregadores, meu amigo Diego Rafael, queremos pregações, como dizia Charles Spurgeon, uma língua de fogo? Peguemos as brasas do altar de Deus. Queremos batismo no Espírito Santo, batismo verdadeiro, não é xing-ling não, viu irmão? Porque tem uns batismos por aí que parece, mas não é. Parece, mas não é. É muita língua estranha mesmo. E faltam línguas divinas, línguas espirituais. O camarada vem e solta um yabadabadu, falou em línguas. Não, você não é Fred Flintstone. Fui batizado no Espírito Santo. Aí quando é no domingo de manhã, está dormindo até 10 horas do dia. Escola dominical, nem pensar. Fui batizado no Espírito Santo. O evangelismo nunca compareceu. Fui batizado no Espírito Santo, o trabalho de oração, ele só chega depois da oração. Que batismo mequetrefe foi esse que você recebeu? Que batismo é esse que você recebeu, que não lhe trouxe poder? Porque Jesus disse, vocês receberão poder, dínamos, poder que põe em movimento. Porque o Espírito Santo na Bíblia é espírito de movimento. A primeira menção ao Espírito na Bíblia, ele se movendo sobre a face das águas. Quando o Espírito Santo vem e enche alguém de poder, ele põe em movimento. Ele tira da inércia, da paralisia, da letargia e o põe em movimento para orar, para pregar, para expulsar demônios e ganhar almas para o reino de Deus. Que poder é esse que não gera ânimo para aprender a palavra? Que poder é esse que você continua maratonando nas séries da Netflix e continua não maratonando na palavra de Deus?
Que poder é esse que faz 10 anos que você está na igreja e ainda não leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Que poder é esse que o pastor da sua igreja nunca viu seu dízimo, embora você trabalhe já faz 5 anos? Que poder é esse que não gerou impulso, que não gerou dinamismo, que não gerou mudança de vida? Isso é poder que foi vendido pela Shopee. Não é poder que vem do altar, não é poder que vem da Bíblia, não é poder que vem do céu. O poder que vem do céu, ele gera transformação de vida. Brasa viva tocou-me nos lábios e disse: veja, isto tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Isaías precisava ser tocado na língua para poder cumprir a missão. Em seguida o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí ele pode dizer: eis-me aqui. Porque só pode dizer eis-me aqui, pastor Jarder, quem primeiro foi tocado na sua língua. Outro dia eu vi uma notícia aí nas redes sociais dizendo: Bruna Marquezine e a filha da Xuxa vão à África fazer missões. Cá comigo pensei, podem ter ido fazer obra social, missão não. Missão, só quem faz são os lavados, remidos, purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Obra social, os espíritas fazem, os budistas fazem, a turma do candomblé também faz. Mas missão, só quem faz é a igreja empoderada pelo Espírito Santo. E agora essa semana, a Xuxa, mãe, propôs reescrever a Bíblia, pastor Edivaldo. Temos que reescrever. O Silas Malafaia deu uma pancada, né? Porque o Silas Malafaia tem aquele jeitão dele, mas quando aquele homem solta a língua, ele é profeta de Deus mesmo. O Caio Fábio não gostou, caiu na besteira de compartilhar. Aí a Xuxa foi lá: temos que reescrever a Bíblia. E eu cá comigo pensando, nessa hora Deus deve estar lá no céu dizendo assim: é mais fácil, Xuxa, eu te riscar da vida do que tu riscar a minha Bíblia. A história está se repetindo. E sabe o que é interessante, pastor Edivaldo? É porque a fala, quem fez foi o Malafaia. Aí a Xuxa vem e diz: temos que reescrever a Bíblia. Eu estou citando aqui nome, dando nome aos bois, porque são figuras públicas. E como diz o meu amigo pastor Eliseu, se ataca de lá para cá, de cá para lá também vai ter contra-ataque. A história se repete, mas sabe o que é interessante? O ódio deles não é contra Malafaia. Veja que ela poderia ter dito: temos que colocar Malafaia no lugar dele, alguém tem que calar a boca desse homem, alguém tem que prender. Não, foi dizer logo assim: temos que reescrever. Sabe por quê? Porque o ódio deles não é contra nós, o ódio dele não é contra vocês. Isso é a antiga serpente, meu irmão. Isso é o capiroto no couro desse povo, meu irmão. Isso é o Satanás que tem ódio de Deus, ódio da igreja. Porque no dia que ele se meteu a besta e quis ser igual a Deus, Deus o derrubou de lá. Ele não desceu não, Deus o enxotou, como um cachorro rabugento que entra dentro de casa. Deus o enxotou para nunca mais voltar. Até hoje ele tem ódio. É por isso que Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que a mim odiou primeiro. Eles têm ódio de Cristo e da Bíblia. Mas escute, está sendo gravado, não sei se vai ser compartilhado depois, mas nesse púlpito dessa igreja eu digo este final de tarde, início de noite: nem Xuxa, nem Caio Fábio, nem Lula, nem Fernando Haddad, nem o Diabo 4 vai reescrever qualquer linha desse livro sagrado. Hoje, amanhã e eternamente, esta palavra continuará santa, inerrante, infalível, verdadeira, poderosa, bendita palavra de Deus. Sigmund Freud disse: tenho que tirar Deus do consciente humano. Deus disse: tenho que tirar Freud da terra. Cadê ele hoje? Nem Freud explica. Friedrich Nietzsche disse: Deus está morto. Isso lá pelos anos 1800, 1900. Hoje,
Deus lá dos altos céus diz: Nietzsche está morto. Richard Dawkins, biólogo ateu, escreveu um livro intitulado Deus, um delírio. Ainda está vivo, por enquanto. Oremos pela salvação dele. Porque se ele não se converter, se ele não se arrepender, o que eu vou dizer aqui agora vão chamar de discurso de ódio, fundamentalismo, obscurantismo religioso. Não, é a verdade inequívoca da palavra de Deus. Se Richard Dawkins não se converter, ele com todos os seus títulos de doutorados vão queimar no inferno, porque a casa do pai não é casa de mãe Joana. Lá não se entra de todo jeito, lá só entra santo, porque Deus o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito já tem nome de santo, os anjos são santos, e o povo que lá vai morar é um povo santo, 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 santo. Foi Jesus quem disse: passarão os céus e a terra. Passarão os céus e a terra. Por isso que pregador não tem que pregar outra coisa, pregador tem que pregar a Bíblia, porque ela nunca sai de moda. Passarão, quem disse foi Jesus: o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Moço e moça, por isso que Paulo disse a Timóteo: não te envergonhes do evangelho. Tenha vergonha não. Quando o seu professor ateu levantar o punho cerrado contra o céu na sala de aula e disser: Deus não existe, Jesus Cristo está morto, os relatos de milagres e criação do mundo na Bíblia não passam de mito, não te envergonhes. Estude, prepare-se, ponha-se de pé. Eu não acredito num jovem que diz: eu sou batizado do Espírito Santo, eu nasci no fogo, cresci no fogo eu vou morrer. E nessa hora, na sala de aula, ele se esconde para o professor nem saber que ele é crente. Tomara que ele não me faça nenhuma pergunta. Tomara que ele... Nessa hora você tem que ser como Filipe, meu irmão. Filipe, Deus disse: vá para o deserto. Filipe foi, tinha língua de fogo. Ia passando o eunuco, chefe do tesouro da rainha de Candace. Ele era o ministro da fazenda daquela rainha. Um homem que entendia muito de matemática e de economia. Ele só não entendia de Bíblia, como a professora que o pastor Ivaldo falou. Entendia muito de filosofia, mas de Bíblia não entendia nada. Era o eunuco. Estava lendo o rolo de Isaías. Filipe se aproxima e pergunta: entendes tu que lês? A iniciativa foi de Filipe, não foi do eunuco. Sabe o que isso quer dizer? A iniciativa de evangelizar tem que ser sua. Você não tem que esperar o pecador dizer: me evangelize, fale de Jesus para mim. É você que tem que tomar a iniciativa de chegar-se a ele e falar de Jesus para ele. Estou certo, pastor? É o jovem cristão que tem que tomar a iniciativa de evangelizar no ambiente acadêmico. Filipe tomou a iniciativa: entendes o que leis? O eunuco disse o quê? O que foi que ele disse? Como posso entender se não há quem explique? Ler ele sabia ler, mas não sabia interpretar. Filipe disse: posso subir na carruagem? Ele disse: sobe cá. E a Bíblia diz que a partir daquela passagem, a saber, Isaías capítulo 53, passeando por todas as escrituras, Filipe anunciou ao eunuco o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E atenção, foi uma evangelização tão bem feita, olhe para cá por favor, foi uma evangelização tão bem feita, que no mesmo dia, o homem creu em Jesus, diga amém. Ele foi batizado nas águas, diga amém. Tem jovem que está aí na igreja há 20 anos e ainda não quis se batizar. Está esperando o quê? Pergunta para a pessoa do teu lado: já fosse batizado nas águas? Pergunta: já fosse batizado nas águas? Já fosse batizado? Se não foi, está esperando o quê? Você crê que Jesus é seu Senhor? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Quem é crente tem certeza, diz amém. Então desça as águas batismais, porque é para aquele que crê e foi batizado. Creu, foi batizado. E tem um manuscrito grego antigo que diz que aquele homem voltou para casa cheio do Espírito Santo. Se procede essa informação, irmão Diego,
é um forte indício a favor do batismo no Espírito Santo, porque em Atos, geralmente, quando Lucas fala de ser cheio do Espírito, em uma primeira experiência, é a experiência do batismo no Espírito Santo. Se esse manuscrito grego antigo está certo ao dizer que o eunuco voltou para casa cheio de alegria e do Espírito, então num dia só ele se converteu, foi batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Língua de fogo. Peça a Deus uma língua de fogo. Alguns talvez aqui precisem ser tocados na língua, para Jesus queimar os palavrões, queimar o linguajar mundano que você ainda carrega. Já é feio para um jovem membro de igreja, imagina para um jovem líder. Meu irmão, velho, mas bicho, o culto hoje foi massa. Diga, queima, Jesus. Isso não é linguagem de jovem crente, não. Chega batendo, meu irmão. Não. Saudação de jovem crente não é chega batendo. Meu irmão, velho, aí bicho. Bicho, uma conversa, pai. Bicho, tu era quando não servia Jesus. Saudação de crente é assim, ó. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. E se for pentecostal, ele já chega aí, assim, paz do Senhor Jesus, vaso, tem fogo aí? Deixa Jesus queimar a tua linguagem ainda mundana. Deixa Jesus queimar a linguagem truculenta, violenta, a linguagem agressiva. Você que é brabo feito um siri, você que tudo, sabe, quer se manifestar, você que tudo é do contra, você que não concorda com nada, que Jesus queime a tua negatividade, que Jesus queime as tuas críticas ácidas, que Jesus te dê uma língua de um crente santo, salvo na presença bendita do Senhor. Alguns precisam ter os seus olhos queimados, olhos viciados em pornografia. Isso é um problema sério. Isso está sugando suas energias espirituais. Mas essa noite você vai orar dizendo a Deus, como diz um belíssimo hino da harpa cristã, e não se escandalizem por eu citar hinos da harpa cristã, é porque eu os amo de paixão. Você hoje vai orar, seja qual for a área da sua vida que você precisa ser queimado. Se é a sua língua, se é os seus olhos, se é a sua mão, se são os seus pés, porque você tem andado demais e ido a lugares que Deus não quer que você vá. Entrado onde Jesus tem ficado do lado de fora, porque Ele não consegue entrar com você, devido à corrupção ser tamanha. Mas hoje você vai orar dizendo: ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica, e me guarda até o fim. Se você sente que precisa ser queimado, peça. Se você sente que precisa ser tocado, peça. E no crente que há, vem. Ó Jesus, queima Jesus. Queima toda pornografia, todo vício, toda sensualidade. Queima, Jesus, toda linguagem impura, toda linguagem de violência, de truculência, todo desrespeito, toda amargura, todo ódio, toda inveja. Queima tudo que há em nós que não te agrada, tudo que há em nós que não te louva, tudo que há em nós que não te exalta. Queima com o teu fogo santo. Como queimaste os lábios de Isaías, queima-nos também esta noite e prepara-nos, qualifica-nos para toda boa obra. Quem recebe esta palavra, diga amém. Outra propriedade do fogo, vou correr para terminar, é que o fogo aquece.
Mantenha viva a chama. Não apague o fogo, porque se o fogo apagar, você esfria, você desanima. Romanos capítulo 12, por favor. Está com sua Bíblia aberta, diga amém. Sola Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O que é ferver? Qualquer pessoa que sabe o que é ferver. Quando a água está fervendo na panela, você não precisa ser doutor em física ou química. Você não precisa saber explicar aquela reação química que está acontecendo ali. Quando você bate o olho na água, você sabe que ela está fervendo. Quando é que a água está fervendo? É quando ela está borbulhando. Quando a gente está fervendo, a gente borbulha. E quando a gente ferve, quem olha para nós pode identificar que estamos aquecidos. Ó, meus jovens irmãos, ó, moças e rapazes, quantos moços, 15, 16, quantas moças, 17, 18 anos, mas uma lentidão, uma vagareza, um evento como esse na cidade onde ele mora. Vem irmão lá de Rondônia, lá do Ceará, lá de Sergipe, e muitas vezes o vaso pentecostal, que diz que é do fogo da cidade, fica fazendo corpo mole. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se vivo, não sei se morro. Mas é porque eu acho que está muito caro. Caro é a Netflix que tu paga para ficar assistindo coisa feia de madrugada quando teus pais estão dormindo. Caro foi o celular de 1.600 que tu pagou para dar de presente à tua namorada, que 2 meses depois te deixou e não devolveu o celular. Tu não sabe, mas ela agora está usando o celular que tu deu de presente a ela para falar com outro Ricardão, enquanto tu estás na sofrência. Deixa de ser besta, investe na tua vida espiritual. Isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Deixa de malemolência. Deixa de vagareza. Diga para a pessoa do seu lado: deixa de vagareza. Te apruma. Te alegra. Barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida. Marcha na terra como um soldado de Deus. Está desempregado, vai para o ciclo de oração, pedir para Jesus abrir a porta. Tem vigília, vá buscar a Deus nas vigílias. Tem consagração de mocidade, não fique dormindo no porão do navio não, Jonas. Tu sabe a tempestade que tua família está passando. Tu sabe que o casamento dos teus pais está indo pelo ralo. Mas Deus pode mudar a situação. Deus pode transformar a tua família por causa da tua oração. Então vai buscar poder de Deus enquanto é tempo. Eu tenho uma ligação espiritual com a cidade natal e vocês nem sabem. Eu tenho uma ligação espiritual com essa igreja. Porque no final da década de 90, uma menina que saiu dessa igreja e foi a Campina Grande e outras cidades da Paraíba, uma menina de nome Ana Paula, no final da década de 90, fez um tour abençoado pela Paraíba. Na nossa pequena congregação do Tambor, em Campina Grande, Ana Paula pregou. E naquela noite, para a glória de Deus, mais de 30 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Entre elas, eu.
De alguma forma eu sou filho dessa igreja também. De alguma forma essa igreja exerce influência espiritual na minha vida desde a minha infância. E como disse o pastor Erivaldo, fazendo menção de sua experiência ainda na infância, eu também faço menção da minha. Mas não, de forma alguma, nenhum de nós cita esses exemplos aqui para nos orgulhar. É só para dizer a você que a chama foi acesa, ela continua acesa, ela permanecerá acesa. A questão é apenas se você está aproveitando o calor e se aquecendo nela. Olha o dia de Pentecostes, termino. O quarto e último ponto ficará para outra ocasião. Olha o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu como fogo ali. Em uma manifestação visível, porque a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como o quê? De fogo. O Espírito Santo, e a cena deve ter sido muito linda. Não sabemos explicar exatamente, mas um fenômeno visível se manifestou ali. Algo que muito parecia fogo, uma grande labareda, uma grande chama, naquele cenáculo onde aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos. Lucas em Atos 2 diz, chegando o dia de Pentecostes, o verbo chegar ali no grego literalmente é completar, encher. Enchendo-se o dia de Pentecostes, encheu-se toda a casa em que os discípulos estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acho lindo. O leitor de língua portuguesa não percebe isso explícito no texto, mas no texto grego, Lucas está dizendo literalmente assim: o dia se encheu, a casa se encheu, e todos se encheram. Diga comigo, o dia se encheu, a casa se encheu, e todos se encheram. Tem gente que não se enche, apesar do dia ter se enchido, e a casa também. Tem gente que não se enche, porque o coração está fechado, a mente está fechada, está distraída com tantas outras coisas. Mas esta noite eu lhe digo, na autoridade do Espírito Santo desta palavra, que como espada empunho em minhas mãos, deixa o Espírito Santo encher você. O diabo está somando esforços para lutar contra a igreja, mas a igreja já está armada até os dentes com a armadura de Deus. E se bem li o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nero não prevaleceu, Domiciano não prevaleceu, os papas romanos não prevaleceram, o comunismo não prevaleceu, o marxismo não prevaleceu, o ateísmo não prevaleceu, a pós-modernidade não prevaleceu, o inferno não prevalecerá. Fique de pé em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco. Mas moças e rapazes, eu termino essa minha ministração, e não poderia terminar sem fazer menção das palavras de Paulo a Timóteo. E terminarei no mesmo tom que o pastor Edivaldo terminou. Não sejamos covardes. Moços e moças, aqui está, obreiros do Senhor, líderes. Aqui está diante de nós o pelotão de infantaria de Deus na terra. Aqui está o exército de Deus. Com os idosos temos a experiência, com os jovens temos a força. Aliando experiência e força, nós faremos debaixo da unção e do poder de Deus proezas para a glória de Deus. Mas por favor, meu jovem irmão, por favor, meu jovem irmão, minha jovem irmã, não se acovarde. Os ímpios não têm medo de pecar. Por que teríamos medo de defender o Evangelho? Eles fazem rasgado. Eles se declaram trans, bi, tri, pentasexual, rasgadamente. Por que é que você vai andar na rua sem Bíblia, com vergonha de se identificar como cristão? Por que
Mulher, você ficou com vergonha quando sua amiga entrou na universidade, na sala, e lhe saudou com a paz do Senhor. Você ficou morta de vergonha. Ai, mulher, olha, aqui não precisa me saudar com a paz do Senhor não, que a gente não está na igreja não. Não está na igreja, mas onde você estiver, você é crente. Após se eu souber, eu saldo com a paz do Senhor, só para lhe deixar mais envergonhado ainda. Até você aprender a ter coragem. Deus não nos deu espírito de covardia. Na China comunista, matavam jovens em praça pública. Hoje, no Brasil livre, jovens estão crucificando o evangelho por vergonha de Cristo. Mas hoje aqui você está recebendo uma vacina na sua alma. Líderes, não promovamos malemolência. Chega dessa cantoria, Diego, essa cantoria de fraqueza. Só sinto vontade de morrer. Aí fica o jovem tudo mole na igreja. E está aí uma onda de homossexualismo crescendo no meio da juventude cristã. Alguém tem que repreender isso, irmão. É moça se masculinizando, é jovem se feminilizando. E é muito, ai Jesus, não sei se profetizo, não sei se falo, não sei se calo. Oh meu Deus, me ajuda, deixa de... Davi disse a Salomão, seja homem. Paulo disse aos coríntios, portem-se varonilmente. Ai Jesusinho, ai paizinho do céu. E Deus lá do céu dizendo, eu teu pai? Eu teu pai? O hino 9 da harpa cristã. Olha, é isso aqui que nós temos que pregar e ensinar aos jovens. Marchai, soldados de Cristo Jesus. Marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai. Cadê o baterista? Cadê o baterista? Baterista! Faz uma marchinha aí, baterista, uma marchinha. Olha o 225. Na batalha contra o mal, sê valente. Segue em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a tua cruz ser valente. Se é um rapaz que está do teu lado, diz para ele, seja homem. Se é uma moça que está do seu lado, diga para ela, seja mulher valente. Mulher macho não, mas mulher valente sim. O 46, um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Não é perdão, é pendão, bandeira, estandarte. Vos entregou o rei, a vós soldados seus. Levante, levante o pendão, levante, levante, levante. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Olha o 212. Os guerreiros se preparam. Parou por quê, baterista? Estamos marchando. Aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha, 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 marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Olha o 305. Aqui não tem moleza não. Aqui não tem frescurinha gospel não.
Aqui não tem vitimismo, autocomiseração, autopiedade, não. Aqui o caldo é grosso. É aqui onde se vê quem é homem e quem é menino. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus. Cantando, vamos combater o vil pecado e o seu poder. Quer uma boa notícia? Quer uma boa notícia, Júlio? A batalha ganha está. A vitória Deus nos dá. Então cante. Soldados somos de Jesus e campeão. Ó, barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida. Canta. Batalhamos pelo céu, cantando vamos. Aleluia, tá bonito. A batalha ganha está. A vitória é. Cante. Breve vamos ser. Aleluia. Amém. Continue cantando, continue cantando.